Bom dia. Tá razoável, né? Para as 10h40 de domingo. Então, bom dia de novo. Bom dia. Nós estamos aqui, hoje de manhã, óbvio, para adorar, aprendermos, mas também, assim, meio que num clima de despedida. Eu não vou convidar vocês para ir lá em casa, porque está impraticável, né? Mas assim, se vocês quiserem saber como que é arrumar uma mudança sem muito estresse, não venha falar conosco. Vai falar com quem tem dinheiro para pagar uma empresa para fazer isso. E aí o sujeito tem dinheiro, ele paga uma empresa para fazer isso e vai para o hotel, o melhor hotel da cidade, e fica lá enquanto o pessoal faz esse serviço de arrumar suas coisas, né? E quando chega no destino, a mesma coisa. Então, as nossas mais de 20 mudanças, né, nem sempre economiza o estresse de ter que fazer isso e decidir tantas coisas, às vezes pequenas e grandes. E sobre essa questão de despedida também, eu tenho uma sugestão para nós aqui, né? Em termos das possíveis emoções, né? Então, eu vou dizer assim, entre o choro e o já vai tarde, vamos ver se a gente fica mais ou menos no meio, né? Você nunca sabe se tem gente pensando, puxa, realmente chegou a hora deles ir embora, né? Mas a nossa palavra, ou parte da nossa palavra, hoje de manhã, óbvio, a gente vai olhar para as Escrituras, mas é de gratidão. Na verdade, recentemente completou 4 anos que nós chegamos em Londrina. Nós chegamos em Londrina dia 1º de março de 2020. E aí a gente voltou para arrumar as coisas em Joinville e chegou de novo para ficar dia 14 de março. E no dia 17 a cidade fechou por causa da pandemia. Pois é. E aí, pelo menos agora eu já sou culpado dessa história, né? Trouxe a pandemia na mala. Mas, de qualquer maneira, só em termos gerais, né? Quando nós pensamos em vir para Londrina, em mudar para cá, foi muito interessante. Nós não fizemos nenhum processo de buscar igreja na cidade. Nós decidimos que vimos para essa igreja. E a única pessoa que realmente a gente conhecia era o pastor Marcos. A gente não conhecia mais ninguém aqui, mais ninguém. A gente conhecia o Nedson, porque ele trabalhou na MIAF, mas também não tinha assim relacionamento. Até descobri que o Nedson aqui era o mesmo, que tinha feito o financeiro da MIAF, né, quando a gente vinha a Londrina. E agora, chegando esse momento de perceber que a gente tem uma família. O que quer dizer, que eu acho que isso traz essa característica, de acolhimento da igreja. Então, certamente isso nos fará falta até a gente se encaixar em outro lugar. Porque, de novo, a gente vai para um outro lugar e provavelmente vai começar essa coisa do zero de novo. E nós não vamos, assim, rapidamente, ou não sei em quanto tempo, pedir carta daqui para outro lugar, mas teremos que achar algum lugar onde nós possamos frequentar, fazer os relacionamentos. E a razão que nós pedimos cartas para essa igreja é que quando a gente veio para Londrina, nós falamos, chega de ter uma igreja longe geograficamente falando. Porque todos os anos e o tempo de vida missionária, quase nunca nós estivemos próximos à igreja que nós éramos membros. Nós sempre distante. E sempre ajudando outras igrejas em outros lugares.
E aí nós pensamos, bem, aqui a gente se torna membro, porque aí a gente pode funcionar como membro, né? Então, espero que nisso também nós tenhamos conseguido funcionar como membros aqui dessa igreja. Mas somos muito gratos a Deus, né, pela vida de todos vocês, pelo acolhimento, pela amizade, pelos relacionamentos. Eu sei que isso nós não perderemos. Amém. Até pelo menos a minha esposa está dizendo amém hoje de manhã. Mas eu queria convidar vocês para Efésios capítulo 3. Desculpa lá, João, entrar nisso aqui hoje, né? Sendo que daqui uns dias isso estará sendo estudado. Então, isso aqui não é um spoiler, como se costuma dizer. Não é? Mas eu queria me basear em Efésios 3,14, até o final do capítulo. E começar a leitura agora pelo versículo 20 e explicar um pouquinho o que isso significa. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Esses dois versículos, logo no começo da nossa carreira missionária, nós tínhamos esses versículos como base das nossas vidas. Mas é muito interessante, porque ele diz aqui que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, conforme o seu poder que opera em nós, então aí a ele seja a glória. E o nosso testemunho, eu diria, hoje de manhã, da nossa vida missionária, da nossa carreira missionária de longo prazo, eu posso dizer hoje de manhã sem nenhum problema que tudo aquilo que Deus nos dirigiu fazer nesse tempo de ministério, tudo, e é bom dizer dessa maneira, tudo aquilo que o Senhor nos dirigiu fazer durante esses anos de ministério, todas as necessidades referentes a isso foram supridas. Se não fosse, nós estaríamos até aqui em dívidas. Já teríamos colocado uma plaquinha aqui na testa, abriu falência. Então, todas as finanças necessárias para realizar o ministério, todos os equipamentos necessários para realizar o ministério, todos os recursos de todos os tipos para realizar o ministério, todo tipo de transporte necessário para realizar aquilo que Deus estava nos dirigindo a fazer. Porque pode ser, e às vezes acontece, que chega um dia que o transporte disponível é a garupa de uma bicicleta. Eu me lembro, nessa Eliane não estava, né? Tem algumas coisas que eu fiz que ela não estava, e que depois quando eu contei para ela, falei, ainda bem que ela não estava. Mas a primeira vez, em 1999, quando nós fomos a Moçambique, eu digo nós porque na época o diretor da missão, nós estávamos juntos, e nós estávamos lá no norte do país, no entroncamento de estradas, esperando um transporte para voltar para a cidade de Nampula. E todo mundo dizia assim, hoje não tem mais transporte para Nampula, todos vão de manhã, e já era de tarde, hoje não tem mais. E lá naquela região, e como aqui no nordeste do Brasil, quem está perto do oceano,
quando começa a dar 5h30 da tarde, começa a escurecer, e quando dá 6 horas da tarde, está um breu absoluto. E nós estávamos ali, chegando 5h30 da tarde, nós dois brancos, em pés no entroncamento da estrada, esperando passar um transporte, que todo mundo dizia que não tinha mais. E aí, de repente, parou uma van lá no lugar e todo um movimento em volta dela, e nós soubemos, aquilo lá está indo, vai para Nampula. Então, lá fomos nós dois, né? Com 2 bolsinhas, e fomos lá, entramos. Quando nós chegamos, o motorista falou assim para todo mundo: sai, né? Pode entrar e sentar, né? Aí nós entramos e sentamos, entrou mais 20. E eu me lembro, tinha gente em pé no para-choque lá atrás, pendurado, lá de fora, naquela viagem. Mas nós chegamos meia-noite em Nampula, um horário horrível, e foi, não sei como é que a polícia não nos parou na rua, porque branco não anda aquele horário na rua. Aí estavam 2 brancos andando, meia-noite em Nampula, assim. Coisas desse tipo. Foi transporte. Aí a gente viajava e o pessoal falava assim: quem são vocês? Porque branco ou viaja de avião, ou tem o seu próprio carro, viaja fechado, com ar-condicionado ligado, e estamos nós andando de chapa, que é assim que se chama lá. Não é? Até teve gente que achou que nós éramos uma dupla caipira, né? Imagina. E pode rir mesmo, porque se nós resolvêssemos cantar, não seria dueto, seria duelo, né? Então, mas para dizer que todas as coisas que nós fizemos na nossa vida, que fizemos em obediência porque Deus estava dirigindo a gente a fazer, tudo foi suprido. Glória a Deus. Tudo foi suprido. E tem sido assim e será assim para frente. Mas é muito interessante, eu preciso dizer isso. Às vezes o recurso veio na conta exata daquilo que era necessário. Poucas vezes excedeu, mas nunca faltou. E aí, eu olho para essa palavra infinitamente que aparece aqui, infinitamente aqui tem essa ideia de exceder, e exceder em muito. Se isso aqui dissesse respeito a coisas materiais, eu estaria riquíssimo, pode ter certeza disso. E aí, olhando isso aqui, eu descubro que não é disso que está falando. Nada disso que eu estou falando para vocês aqui como testemunho está relacionado com esse versículo. Conquanto seja um testemunho. Porque não é disso que o texto fala. E é isso que eu gostaria de tratar, porque o tema do sermão aqui é a oração que nós precisamos, e nós aqui, eu estou falando de mim e da Eliane. Provavelmente você vai dizer que precisa dela também, mas eu tenho certeza que nós precisamos desse tipo de oração ensinada aqui nesse texto. Porque ao entender essa oração de Paulo, a gente entende essa coisa aqui do infinitamente. Mas é como eu disse, se tratasse de coisas materiais, de equipamentos, de transporte, de tudo aquilo que envolve a logística e operacionalizar as coisas, se essas coisas tivessem sido, durante a nossa vida, tivesse vindo, se a gente interpretasse assim, em excesso, muito mais, e excedesse muito mais, eu disse, nós, financeiramente, em outros sentidos, pode ter certeza, a gente estaria
muito melhor do que estamos. Isso aqui não é uma reclamação do tipo assim, nós não gostamos como estamos. Gostamos exatamente como nós estamos. Amém. Mas não, tá vendo? Hoje tem bastante amém ali, daquele lado. É verdade. Bem, vamos a partir do versículo 14 e dar uma olhada na oração em si e a gente entende aquele final. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. E toma o nome de toda a família, essa ideia de família mesmo, no céu e na terra, grupos de pessoas. Dizendo que todas as famílias, tanto do céu como da terra, estão nas mãos de Deus. E que pertencem a Ele. Então, quando Paulo está orando e está orando por esses irmãos, para que eles entendam algumas coisas, em outras palavras, está dizendo assim, vocês já estão nas mãos de Deus. Vocês já pertencem a Ele. Então eu estou orando para aquele que realmente cuida e toma conta de vocês. Em todas as coisas. Para que segundo, então veja até o versículo 14, 15, 16 e 17, essa sessão aqui eu vou dizer assim, ia chamar assim, o preâmbulo da oração, os motivos pelo qual ele baseia essa oração, para depois dar a finalidade, que é o versículo 18 e 19. Então ele diz, nessa abertura, e a gente não deve se enganar que o que o Paulo está fazendo aqui é como a gente se acostumou muitas vezes em orações públicas nas igrejas, né? Aliás, aqui quase não acontece, né? Oração pública mesmo, que o irmão se levanta para orar e tudo mais, quase não temos. Aliás, a não ser na reunião de oração de quinta-feira, não é? Nesses cultos maiores, isso quase nunca tem acontecido assim, dessa maneira, por costume, provavelmente, mas ele não está dizendo de que essa oração aqui não é um discurso, como muita gente faz, que começa e faz um discurso, né? E atravessa o Mar Vermelho e tantas coisas e tudo mais, né? E vai, sabe lá para onde? Como de alguém que precisa dizer tudo isso para depois pedir alguma coisa, tipo assim, acho que Deus está convencido de que eu sei com quem eu estou falando, né? Quem sabe Ele me atenda. O que ele faz aqui, de fato, é essa explanação como parte da oração dele. Então, ele está de joelhos diante do Pai. Então, essa é outra coisa importante aqui. Todos aqui já ouviram essa coisa assim, tipo assim, fulano ou fulana tem uma oração forte. Já ouviram isso? Então, eu disse assim, biblicamente isso não existe. Isso não existe. Não tem esse negócio de oração forte. Você não acha essa classificação de oração em nenhum lugar da Bíblia. E nem a classificação de oração ousada. Porque quando em Hebreus fala de ousadia, ele fala que nós podemos entrar com ousadia diante do trono da graça para receber socorro em tempo oportuno. Aí você entra ousadamente porque o véu se rasgou e está aberto o caminho, através de Cristo. Então essa oração de Paulo aqui não pode ser classificada nesse sentido como ousada, porque ele está de joelho. Ele está de joelho. E quem se ajoelha está fazendo em humildade, em humilhação, diante do Todo-Poderoso. Aí um dia alguém falou assim, porque tem gente que parece que quando ora, mete o pé na porta do céu, arromba a porta e entra. Eu falo assim, mas quem faz isso? Você pensa que isso funciona?
ora só por ele mesmo. Pede só para ele. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, foi aquilo que o Roberto falou aqui, né? Cada palavra é cheia de significado. Essa parte aqui de definir as palavras vai ficar por conta do João, né? Quando ele começar com isso aqui, mas... Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Mediante, ou seja, através do seu espírito no homem interior. Então, ele está dizendo, o que ele está dizendo é que Deus tem essa riqueza de glória. E conforme essa riqueza de glória que Deus tem, Ele nos concede, então Ele está pedindo a Deus que conceda a esses irmãos que eles sejam fortalecidos com poder, através ou mediante o Espírito Santo no nosso interior, ou seja, o que tem que acontecer dentro de nós. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. É muito interessante, porque Cristo habita em nosso coração por causa da fé que nós manifestamos, declaramos que cremos nele. Então, Cristo habita em nós pela fé. No vosso coração, estando vós... E aqui então usa duas palavras, arraigados e alicerçados. E as duas palavras aqui têm a ver com a série de sermões sobre profundidade. Porque arraigados diz de raiz. Então, raízes profundas dão estabilidade à árvore. E também para produzir frutos. E alicerçados fala de edifício, quer dizer, lançar alicerce, e alicerce também tem que ser profundo para dar sustentação a um edifício, ou uma casa. Tem que ser adequado. Então ele diz que Cristo habitando em nós pela fé, vai produzir em nós que nós sejamos arraigados e alicerçados em amor. E aí, então, ele entra no versículo 18 e o 19, que é, de fato, a finalidade da oração. O que é que ele está pedindo que Deus realize na vida desses crentes, que não é simplesmente, por isso que eu falei, né, não é simplesmente o tratamento de coisas materiais, coisas visíveis, coisas que se possam tocar. Aliás, nós aprendemos que somente aquilo que de fato tem características espirituais na nossa vida é o que fica para a eternidade. Todo o resto, tudo aquilo que nós ajuntarmos nessa terra, de coisas materiais, mesmo as necessárias, não estou nem discutindo se é necessário, se não é, se é caro ou se é barato, vão se acabar por aqui mesmo. Não vão permanecer. A gente precisa saber disso, de forma prática. O pedido, o que está contido na oração como finalidade é, a fim de poderdes compreender com todos os santos, e aqui nós temos uma comunidade, então isso aqui que ele está orando deveria ser uma compreensão geral de um grupo de pessoas. Dos santos, com todos os santos. Essa carta, ela não foi escrita só para a igreja de Éfeso, diz que essa era uma carta circular, que foi para várias igrejas na região de Éfeso, provavelmente ali inclusive
na região das 7 igrejas, na Ásia Menor. Então, a fim de compreenderdes com todos os santos. E compreender aqui é realmente chegar a uma compreensão, um entendimento do que ele vai colocar aqui. O que é que a gente precisa compreender? Veja aqui as dimensões, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Do quê? Do amor de Cristo. Eu fiquei pensando um pouco nisso, falei assim, bom, o que realmente, como é que você pode dimensionar o amor? Especialmente o amor de Deus, o amor de Cristo. Se você colocar alguém em frente a um terreno, por exemplo, e alguém fala assim, veja como esse terreno é largo, o que você vai perguntar? Quantos metros? Veja a profundidade dele, quantos metros tem? Então nós funcionamos assim. Se falar de largura, a gente precisa dar medida. Se falarmos de altura, precisa dar medida. Se falarmos de comprimento, precisa dar medida. Se falar de profundidade, nós pensamos, tem que dar medida. E Paulo traz essas palavras referentes ao amor de Deus, ao amor de Cristo, mas não tem medida. São dimensões ilimitadas. Então, se você for na praia, por exemplo, e ficar virado para o lado do mar, e você assim, veja como o mar é largo, né? Então, você não alcança a vista. E se fosse na parte mais profunda, veja como é profundo, veja como é comprido. Mas aí você não dimensiona, você não coloca medidas, porque não dá para fazer. Eu estava pensando, o que isso aqui significa? E aí me veio à mente que existe essa possibilidade, que o que ele está falando é o seguinte, é que essas dimensões do amor que Paulo ensina aqui, está relacionado exatamente às dimensões da soberania de Deus. A soberania de Deus tem todas essas dimensões, porque a soberania de Deus fala do governo de Deus sobre todo o universo, sobre todas as coisas. Que inclui nessa soberania, nesse governo, a manutenção da vida das formigas, por exemplo. Porque elas têm uma função na natureza. A gente não gosta delas dentro de casa, nem de levar picada. Mas elas têm função. Então, quando eu penso na soberania e no governo de Deus sobre todas as coisas, sobre o universo, sobre o nosso planeta, sobre a minha vida de forma objetiva, isso me mostra que o amor dele abarca também toda essa questão de soberania e me faz, que acho que é o que eu preciso compreender, a princípio, é de que o governo, a soberania de Deus, não é nem fria e nem calculista. Ela é amorosa. Ela é amorosa em todos os sentidos. Eu me lembro ouvindo um pregador no Congresso Brasileiro de Missões, e ele disse uma coisa muito interessante. Nós precisamos, quando nós dissemos que Deus é bom, nós temos que fazê-lo, essa declaração de que Deus é bom, no sentido teológico, que isso independe das circunstâncias da nossa vida. O governo de Deus é amoroso, para não ser nem frio, nem calculista. Ele é amoroso e todos os aspectos do seu governo, sobre todas as coisas, é uma demonstração de amor, porque esse amor é largo infinitamente, é comprido infinitamente, é alto infinitamente e é profundo infinitamente.
Aí eu recebi um áudio de um amigo, foi meu colega de seminário, imagina, lá nos anos 70. E ele com muita dificuldade de saúde e problemas já, e ele foi um obreiro por tanto tempo quanto eu tenho sido, ou um pouco mais. Ele é um pouco mais velho do que eu. E passando por todas essas dificuldades, ele mandou um áudio e falou assim para mim: sabe, Enoque, eu acho que Deus é meio sádico. Porque, mais ou menos, porque o sádico não é só o que gosta de ver o outro sofrer, mas é que inflige sofrimento ao outro. Eu acho que Deus é meio sádico, porque Ele está vendo a minha situação, em vez de Ele me levar logo, né, com todos esses meus problemas e dificuldades, eu fico aqui sofrendo essas coisas. E eu sei, porque depois nós o visitamos, e é verdade que ele está sofrendo mesmo, não tem nenhuma dúvida disso. Mas aí, conversando com ele, quando encontramos pessoalmente, eu falei para ele assim: veja bem, eu não vou dizer o nome dele, porque pode ser que tenha gente que conheça. Então eu falei para ele assim: olha, veja só, se Deus é realmente sádico, será que você vai querer morar com Ele o resto da eternidade? E se você decidir que não, onde é que você vai parar, né? Aí eu posso dizer para vocês que o versículo 20, assim, ele diz: a fim de poderes, né, largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. A palavra aqui é hiper, é uma coisa assim que excede, vai muito além. E veja que ele está falando de compreensão. Por que ele fala de compreensão e ele não fala e nesse sentido ele não fala de imitação? Porque o meu amor nunca será isso aqui. O meu amor, por melhor que seja, será sempre muito limitado. Então é bem capaz que dê para medir os centímetros da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do meu amor. É bem mais fácil mensurar o meu do que o de Deus, não tem dúvida disso. Mas aí ele diz: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude. E aí essa palavra plenitude, por isso que eu digo assim, essa é a oração que nós precisamos. Essa plenitude, ela também se aplica à seguinte situação: um navio de guerra que tem a tripulação pronta, que tem os remadores e os soldados. Então, um navio que tem a tripulação para tripular o navio, que tem o pessoal que fica lá embaixo, na galera. Quando você fala, lembra? Toda vez que você falar galera, tem que lembrar disso. Galera é o pessoal que remava duro, debaixo de chicote. Quem já viu esses filmes antigos, né, sabe, né? Fica um sujeito lá marcando o ritmo num tambor, e quando a coisa aperta, bum, 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 e os caras têm que acompanhar, e se não acompanha, é chicote. A nossa vida plena, veja só, nesse sentido, a nossa vida plena, ela é plena quando a gente está totalmente pronto para a guerra, para as tarefas, para aquilo que Deus nos mostra fazer. Como esse navio. Está tudo pronto, pode partir. Pode cumprir as suas tarefas, pode cumprir a sua missão. Então não é só plenitude de gozo e de alegria, que também faz parte, mas tem esse sentido
também de andar nessa direção, de estar pronto. Então, é disso aqui que o versículo 20 fala de infinitamente mais. E todas elas são extremamente importantes e nenhuma é palpável. Então aí, olhando de novo o versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A vida de qualquer um de nós, irmãos, só faz real sentido se nós tivermos a certeza que o que nós estamos fazendo glorifica a Deus. É o único sentido que realmente deveria ter nossa vida, independe de onde a gente esteja. A gente muitas vezes tem que dizer isso, missionários e tudo mais, né? Tem que dizer isso, assim, nós sabemos que toda a igreja não será enviada para campo missionário nenhum, e nem deve, realmente. Porque uma igreja constituída, que vai enviar obreiros e tudo mais, precisa ter base para isso. Precisa ter consistência e base. E a base e a consistência fica aqui mesmo, nesse lugar, em Londrina. Mas em ficando aqui nesse lugar, aqui mesmo, em Londrina, fazendo esse papel e tantas outras coisas de missão e de função que essa igreja tem, temos que ter a certeza de que isso realmente glorifica a Deus. E que isso vai para a eternidade. Ver tudo aquilo que nós fazemos que glorifica a Deus, vai necessariamente para a eternidade. Para sempre. Necessariamente. Mas eu vou dizer, alguém pode pregar o evangelho, como muitos já fizeram e continuam fazendo, na força da carne, e às vezes, pela misericórdia de Deus, pessoas se convertem com coisas assim, mas o ato em si morre ali mesmo. O ato em si morre ali mesmo. Se vocês querem, se vocês vão assumir qualquer compromisso de orar por nós, não se esqueçam desses itens, por favor. Não se esqueçam desses itens. Porque realmente são desses itens que nós precisamos. E eu tenho que dizer para vocês aqui, em nenhum deles, nenhuma dessas coisas que Paulo ensina aqui, em nenhuma delas nós estamos completos. Nenhuma delas. Aí, o dia que chegar aquele dia mesmo, né? Independentemente se terminou, se não terminou, a gente vai passar para aquela outra realidade e aí perfeição, né? Mas até lá, Deus tem esse trabalho. Eu, graças a Deus, há muitos anos que eu aprendi essa lição de que o ministério não diz respeito somente àquilo que nós fazemos para Deus, ou aquilo que Deus quer fazer através de nós. Mas tem épocas que a gente fica muito consciente de que Deus está mais concentrado em transformar a nossa vida do que fazer alguma coisa através de nós. O que Ele quer fazer na nossa vida é, quando chegar aquele último dia das nossas vidas nessa terra, que a gente esteja muito mais parecidos com Cristo do que nós somos hoje. Ele quer nos levar para lá.
E é para isso que ele está nos levando. Aí eu chego a uma outra conclusão, né, que pode parecer meio doída, né? Se a única maneira que ele achou de fazer isso na minha vida e na vida da minha esposa é ser missionário, é ser obreiro dessa maneira, e se não tinha outro meio de fazer isso, a gente chega a uma seguinte conclusão muito simples: é porque nós não somos nada fáceis, né? Tem que ser um negócio bem ali mesmo para moldar. Para moldar. E moldar sempre dói, né? Moldar sempre dói. Mas se ele precisou usar esse método para levar a minha vida para ser mais parecido com Cristo, eu tenho que desconfiar, né? A gente não ia ser nada fácil, talvez outro meio não funcionasse bem. Aí isso desmistifica muita coisa e tira o romantismo de muita coisa, né? Que às vezes a gente precisa entender. Então, irmãos, essa palavra que eu queria trazer, enquanto nós estamos aqui nesse tempo, último domingo, amanhã caminhão encosta e assim vai. Para Atibaia, onde nós já alugamos a casa lá. Mas que os irmãos se lembrem de nós nesse sentido, de nos acompanhar em oração. Mas especialmente com esses itens que são os que nós mais precisamos. Amém, irmãos? Rogério?